Pessoal, estamos no ar com o Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui da BMC News, que traz para você, telespectador, todo o que há de mais profundo e o que há de mais reflexivo na cabeça e que permeia os almoços na Faria Lima. Hoje, seguindo a semana, ontem nós tivemos a participação especial do Jerome Powell, para a gente falar sobre a oscilação de taxa de juros americana, Mas nós tivemos essa semana também, no começo da semana, um bate-papo sobre análise estatística dos preços, E, tradicionalmente, a gente costuma trazer analistas fundamentalistas, gestores de fundos, analistas macro. E a gente está trazendo essa semana, fazendo uma semana temática especial de olhar para os preços. Olhar para os preços não da forma, de novo, mais superficial, como a gente costuma ver por aí, mas mantendo a tradição do programa, indo nas perguntas difíceis, indo nos porquês das coisas e trazendo bons convidados para bater um papo sobre isso. E para conversar com vocês, telespectadores da BMC News, hoje nós trouxemos aqui o Luiz. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes da BMC News. Muita satisfação que eu venho aqui fazer parte dessa mesa, que hoje é uma das maiores meios de comunicação que fala sobre economia, mercado financeiro e notícias ao vivo do Brasil e do mundo. Maravilha. Luiz, eu queria começar, a gente tem uma tradição aqui no programa e os nossos espectadores nos acompanham nessa tradição, que nós fazemos aqui perguntas difíceis. Mas antes de começar com as perguntas difíceis, eu queria começar com uma pergunta pessoalmente difícil. Como é que você entrou nesse mundo de análise técnica? É bem interessante, sabe, Felipe, minha história no mercado financeiro. Eu tenho formação como engenheiro civil, sou engenheiro civil, e meu sonho sempre foi dar aula em faculdade. Eu fiz mestrado, fui tentar mestrado na Federal, para quem não sabe, eu sou de Fortaleza, do estado do Ceará. Fui tentar o mestrado lá na Federal. E para você conseguir fazer o mestrado de estruturas, que é aquela parte de cálculos, você tinha que ensinar em faculdade, dar mentoria, você tinha que fazer artigos, você tinha que fazer cursos, você tinha que fazer estágios, uma série de coisas. Então, em 2017, eu quis fazer esse mestrado. Então, eu comecei a estudar muito na parte de engenharia. E foi o quê? Fazer um artigo para o IBRACON. O IBRACON é o Instituto Brasileiro do Concreto. É a instituição que tem mais, como é que se pode falar? Que tem mais sabedoria, que tem mais força de estruturas no país. Por exemplo, acontece uma tragédia de estrutura, um prédio cai, alguma coisa, a primeira coisa que chamam são os engenheiros do IBRACON. E todo ano eles fazem um congresso onde tem seus artigos científicos. Então eu passei um ano fazendo um artigo científico para o IBRACON e descobri até uma coisa lá que, por exemplo, a viga, passar para a parte de engenharia, se a viga, se ela flertar, ou seja, se ela tiver nesse momento de flecha mais de 3 centímetros, ela tende a se romper. É normal toda viga ela ceder um pouco. Sei lá como fala na frase, na engenharia. Então, se ela selar mais de 3 centímetros, se ela ceder, ela se rompe, ela se fissura, quebra. Então, eu consegui através desses cálculos. Então, eu fiz, nessa época que eu estava fazendo esse artigo, era muito cálculo, muito cálculo. E conheci o mercado financeiro. Eu saía dos meus estudos, do meu
artigo, que foi 1 ano, e depois ia estudar Martin Pring, Brooks, conhecer o mercado financeiro, ia ler. Por quê? Porque eu aproveitei os estudos, né, a mente que estava acelerada em estudo, e aproveitei com os estudos da análise técnica. E foi aí que eu entrei no mercado. Não entrei no mercado logo de cara, assim, conheci o mercado hoje, próxima semana já estou operando, já estou colocando vários dinheiro, porque eu vou ficar rico em 1 semana, em 1 mês, não. Eu estudei bastante para isso. E foi assim que eu comecei. Saía da engenharia, do meu estudo do artigo, e começava a estudar livros de análise técnica. Nesse meio tempo, eu tinha uma construtora. Essa construtora, eu comecei uma construtora, peguei algumas obras e juntei um bom capital. Juntando esse capital, eu disse assim, juntei esse capital, vou guardar esse dinheiro, tenho um dinheiro para me manter durante 1 ano, manter minha família, e eu vou me dedicar ao trade, análise técnica. Por quê? Porque para você entrar no mercado financeiro, você não pode entrar com as cabeças e os pés de uma vez. Você tem que ter todo um planejamento. Você não pode tirar dinheiro de onde você não tem. Então, como eu peguei essas obras, eu tinha um capital de 1 ano para me sustentar. Então, esse 1 ano foi que eu comecei a estudar o trade. Fiquei estudando análise técnica, estudando. Isso em 2017, 2018. Mestrado. Por que que eu fui para o mercado financeiro? Porque no mestrado, na época, você tinha que passar o tempo integral na universidade. Você sabe quanto é que era uma bolsa para o mestrado? Eu passei isso recentemente. E eu sei que é o período integral também. 1.500, na época era R$1.500. É isso mesmo. Eu era casado, sou casado, né? Mas eu já tinha uma filha. Não, minha esposa que está aqui, estava grávida. Como é que eu ia me sustentar com o mestrado, sem poder fazer obras? Só na faculdade estudando. Então eu desisti do mestrado, mas é um sonho que eu ainda tenho de fazer em mestrado e doutorado em engenharia, porque eu gosto muito de estudar. Fábio Moraes aqui comentou, que calma boa, né? Eu queria ser assim, sou engenheiro ambiental formado, e os cálculos da vida. A gente tem muito engenheiro no mercado financeiro, a própria Cominheira tem essa proximidade. Tem muitos alunos seus aqui comentando, o melhor curso de todos, aqui o Fábio Santos, o Helder sempre nos prestigiando com a sua audiência aí, comentando sobre a técnica das tendências. A gente vai passar por esses pontos. Lucas Silva, um dos melhores analistas técnicos que temos no Brasil hoje em dia. Nós temos aqui o Regis Andrade comentando que você é da Terrinha, e falou que quando você estiver lá em Fortaleza, para convidá-lo para um churrasco, ele paga. Então tem o pessoal ali, Alexandre Goulart, gente finíssima, o William, e fala professor, o brabo da análise técnica. Você comentou sobre formar aquela quantia em dinheiro para te trazer o conforto de fazer essa migração. Isso. Isso tem um pouco do que é também vinculado adiante ao gerenciamento de riscos, que é quanto você consegue também aportar e como você consegue controlar suas perdas, né? Isso. Esse é um ponto importante. Tivemos até um comentário do Renato sobre a explosão de... Ontem mesmo tivemos o FONC, comentário do Jerome Powell e o aumento da taxa de juros. E a análise técnica não se propõe a antecipar esse tipo de movimento. Então, os preços, isso você se protege pelo gerenciamento de risco. Isso. Conta um pouquinho para a gente do que é gerenciamento de risco e como você faz. O gerenciamento de risco é o seguinte. Por exemplo, eu opero índice e dólar. Antigamente,
a margem para day trade era R$ 25,00 no mini contrato do índice e o mini contrato do dólar. O pessoal não tem nem noção quanto é que é um contrato de mini índice e mini dólar e já operava com R$ 25,00. É tanto que as corretoras aumentaram a margem esses tempos agora para R$ 150,00, não foi? Na época da pandemia passaram para R$ 1.500, não foi? R$ 1.500 na época da pandemia que estava tendo circuit breaker. Gerenciamento de risco, o ideal é você operar com R$ 1.000 para um mini contrato de índice e R$ 2.000 para um mini contrato de mini dólar. Isso é o gerenciamento de risco. Primeiro fato a se fazer. O meu gerenciamento de risco é o seguinte: eu não aceito, aliás, se eu tomar 2 stops seguidos, eu paro, desligo o computador. Por quê? Porque não adianta você tentar recuperar aquilo naquele dia, porque vai muito do psicológico. O mercado vai ter hoje, teve hoje, tem amanhã, vai ter próxima semana, vai ter daqui a 100 anos, e a gente morre e o mercado vai ter. Então o mercado tem todo dia. Segundo Martin Pring, que é um dos melhores para mim da análise técnica, ele diz o seguinte: tem hora de comprar, tem hora de vender e tem hora de não fazer nada. Segundo Al Brooks, 80% do mercado, do tempo que o mercado fica andando de lado, lateral. E o pessoal não aceita isso. Quer ficar lá tentando direto, quer ficar boletando direto, colocando ordem. E isso é muito ruim. Se o mercado não me der nada hoje, não faço nada. Se me der um tanto, tá bom. Se me der mais, tá bom. Ah, Luiz, tu opera com metas? Não. Porque já é mais um fator que já vai me impressionar meu psicológico. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei, eu tinha uma meta de R$50, Felipe, por dia. R$50. Quando eu chegava perto dos 45, R$40, aí eu disse, eu vou fazer mais uma operação para chegar nos 50. Sabe o que me acontecia? Perdi. Devolvia tudo e mais um pouco. Tem uma... quando a gente vê, né, sobre a neurociência mesmo, nos indica que em situações de estresse a gente aumenta a cortisol e faz com que a gente tome decisões piores, né? Então toda vez que você tem essa situação de estresse, como você comentou, perdas recorrentes, ou você tem uma meta que te traz mais uma angústia, a tendência é você jogar seu resultado por água abaixo. Pois é, porque enfim, o mercado, segundo Dow, pai da análise técnica, Charles Dow, que foi um fundador da Dow Jones, o índice Dow Jones, junto com seu sócio, o Edward Jones, né? Que tem até o nome deles dois. O mercado anda em ciclo de ondas, né? E não é todo o tempo que ele está nesse ciclo, numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. O que é uma tendência de alta? Quando faz topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa quando faz topos e fundos descendentes. E essas ondas, Elliott, já estamos entrando em Elliott, né? Elliott teve um problema de saúde, ele ficou recluso por um tempo e foi entender os ciclos do mercado, que o mercado faz o mesmo ciclo de uma maré, o mesmo ciclo da vida. Você sabe como é o ciclo da maré? Não tinha visto esse paralelo. O ciclo da maré, a maré tem 2 ciclos. O de enchente, quando ela está na cheia, na sua máxima, e o de vazante, quando ela seca, a cada 6 horas. E o mercado tem esse mesmo ciclo de ondas, e Elliott viu isso. Faz um ciclo de 5 ondas impulsivas, que é 1, 2, 3, 4, 5, e depois faz ABCs, que são ondas corretivas. Se você chegar, você vai para a beira você vai
para a beira da praia, você passa o dia lá na beira da praia, você vai ver que em certo horário a maré, ela avança. Depois de 6 horas, ela recua. Com mais 6 horas, ela avança. Depois de 6 horas, ela recua. Então, ela tem esse ciclo. E o mercado também tem esse ciclo. Então, não é toda hora que o mercado vai nos dar boas oportunidades. O mercado tem descanso. Você sabe qual é um problema muito grande do pessoal? Você já deve ter ouvido, já deve ter escutado falar. O pessoal fala assim para você: Felipe, eu tive ganho na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Mas na sexta eu devolvi tudo e mais um pouco. Você sabe por quê? Porque o mercado tem um descanso, o mercado tem ressaca. A ganância faz com que a gente perca. É a ganância. Por exemplo, hoje eu vi o pessoal lá do turma lá. Tudo bem, deram vários ganhos, operações boas, fizeram. Eu vi por cima, já está com alguns dias que eu não olho no mercado, porque eu estou de férias. Né? Mas hoje o mercado fez um movimento muito bonito, muito limpo, pelo que eu vi por cima. Então amanhã ele vai dar um descanso. Amanhã é dia de... quer operar amanhã? Opera. Diminui a mão. Voltamos lá para o nosso gerenciamento. Tomou 2 stops seguidos. Se tomou 2 stops seguidos, para, desliga. Trava a plataforma. Plataforma você pode travar. E é desse jeito que a gente faz. Você comentou sobre as perdas. Tem uma pergunta aqui que eu estou acompanhando o chat, mas felizmente o pessoal está bem engajado, então eventualmente eu não vou conseguir dar o crédito à pergunta. Mas eu vi passando uma pergunta aqui que é provocativa e interessante. Você se lembra quando e como foi seu último loss? Acho que foi na última vez que eu operei, que eu mostrei. Semana passada. Eu mostro, né? Mas foi baixo. Me lembrei. Não, a última vez que eu operei foi semana passada, que tem até lá no... Posso falar do canal? Claro. Canal no YouTube, que a gente, quando eu faço as minhas análises, meus estudos, a gente todo dia faz nossos diários de trade. Que é super importante você fazer o diário de trade e saber onde é que errou e não errou, se o mercado virou, né? Porque o mercado vira. Você pode estar fazendo tudo certo, tudo alinhadinho, todo o seu operacional está tudo alinhadinho, mas você vê uma noticiazinha, uma política, alguma coisa, vê um Fed, vê um presidente da República, vê um presidente da República lá dos Estados Unidos que fala uma coisa que do nada o mercado vira. Então isso não é culpa nossa, é culpa do mercado e a gente tem que aceitar. E ter atraso, stop loss. Stop já é para a proteção, salva vidas. Mas semana passada nós tivemos 3 gains, a última vez que eu operei foi 3 gains no dólar e 1 0 a 0 no índice. Isso é um stopzinho curtinho. Por quê? Porque fez um pivô de... olha que coisa interessante. Fez um pivô de baixo, fez um impulso, fez uma correção, alinhado às médias. Tudo bonitinho, o índice. Nós vendemos. Aí começou a demorar, já passou de mais de 10 barras e não foi. Aí, pessoal, se der oportunidade da gente sair no 0 a 0, a gente sai. Teve gente que conseguiu sair, eu saí praticamente no índice, mas no total não. No geral não. Mas não existe aquele que não tome stop. Por quê? Porque o mercado é soberano. Quem manda é o mercado. Não sou eu, não é você, não é o Brooks, não é Martin Pring, não é Charles Dow, não é Enelt. O mercado é soberano e é ele que manda. Não existe aquele invencível. Não existe. Mas a gente toma assim. Stop. Menos recorrente, mas a gente toma. E o princípio é que você ganhe maior número de vezes volume do que perca. Não existe a premissa de nunca perder, senão você vai se frustrar nessa premissa. Quer uma dica?
Se está subindo, compra. Se está caindo, vende. O mercado é conhecido como os tubarões, né? São os big players institucionais, né? Que o povo fala. Os tubarões. E os sardinhas, né? Que o pessoal fala. Eu costumo dizer que a gente não é sardinha. Que nós somos as rêmoras. Você sabe o que é a rêmora? Não. Rêmora é aquele parasita que anda colado no tubarão. Quando o tubarão, para onde o tubarão vai, a rêmora vai colada nele. Então a gente tem que ter o pensamento igual com os institucionais. Se está subindo, por que eu vou vender? Vou comprar junto com eles. Se está caindo, vou vender. Charles Dow diz, uma tendência de alta é caracterizada quando se tem topos e fundos ascendentes. Ele faz o impulso, correção e outro impulso, rompimento do pivô, compra. Médias alinhadas. Thomas Bukowski foi um estudioso. Thomas Bukowski, ele passou 5 anos no mercado americano. 5 anos. Fazendo estatística de todos os movimentos que você possa imaginar. Ele tem até um livro. Mas só que não tem traduzido ainda em português, é em inglês. E ele diz que pivôs alinhados à média, os primeiros pivôs têm assertividade de 80%, de bater no primeiro alvo de Fibonacci, que é o 61.8. Por isso que nós temos assertividade grande. Não vou ficar inventando, o mercado subindo, tentando encontrar topo para vender, ou ficar procurando fundo para comprar. Não vou. Não faço isso. Faço uma vez perdida, mas quando se tem algo muito assim, quando está muito na cara mesmo, quando está numa retração, num suporte de resistência semanal, quando está um negócio muito forte, aí sim a gente pode tentar. Um stopzinho curtinho, pode tentar. Mas sempre usar o stop técnico. Sempre. E tem uma pergunta aqui que é bem interessante do Luiz Antônio, se eu conseguir pegar a tempo. Professor, você opera em qual tempo gráfico? E essa é uma pergunta interessante que eu já queria emendar com um pouquinho de história, né? Que quando a análise, Charles Dow não existia profit na época, né? Ele operava com preço de fechamento, né? E qual o tempo de gráfico usado por você, professor? E como foi isso no começo de tudo? Enfim, Charles Dow, ele teve suas teorias, né? Mas não foi ele que lançou, foi outra pessoa. Agora fugiu a memória de quem lançou, porque ele não lançou nenhum livro, Charles Dow. Que o mercado tem suas fases, tem as fases de tendências. Tem a tendência primária, de fase primária, ou seja, acima de 6 meses. Fase secundária, que é de 30 dias a 6 meses, e a terciária, que é de 1 a 30 dias. Agora que inventaram um day trade, de um tempo desse para cá, inventaram a quaternária, que é a intraday. Luiz, qual tempo gráfico você opera? Felipe, quanto maior o tempo gráfico na análise técnica, mais respeitável ele fica. Se você traçar um suporte ou uma resistência no tempo gráfico semanal ou no tempo gráfico anual, tempo gráfico mensal, tenho aqui um fundo, eu tenho um fundo anual, de um candle anual. Se você traçar aquele suporte lá, ele tem muito mais força do que você traçar em um de 15 minutos, do que uns 5 minutos, do que um de 1 minuto. Então, quando vou operar, nós fazemos nossa análise pelo semanal. A gente tem que ver o macro, tem que ver o oceano, você vê a grandeza do oceano, ver o que é que está acontecendo no semanal. Por quê? Porque muita gente, institucionais, opera tem posições no semanal.
posições abertas no semanal, né? A longo prazo, a swing trade. Depois que eu olho o semanal, eu olho, analiso o meu diário. É muito importante analisar o diário. Muito. Depois do diário, vou para o 60 minutos. Analiso. Se tiver tudo alinhado, é a coisa mais linda do mundo. Alinhado como? A tendência de fase primária estiver de alta, tendência de fase secundária estiver de alta e a terciária de alta, é a coisa mais linda do mundo para você operar o intraday, que seria o day trade. Depois que eu olho os 60, analiso os 15 e faço minhas operações pelos 5. Quando o 5 já começa a me dar, já começo a ver, nos 5 minutos está me dando uma entrada, que eu já estou vendo que já está se formando, corro pro 2 para ver se realmente, para fazer um ajuste. Dica pro pessoal. Pessoal, hoje, no momento, o mercado, ele muda fases, tem fases, ele tem umas fases. Dica, ultimamente o dólar nos 2 minutos está excelente. Stops estão mais curtos e tá tendo uma assertividade muito grande no dólar. Já o índice eu nem olho 2 minutos. Só de 5 para cima. Dica, dólar 2 minutos está muito bom. Maravilha. Pessoal, estamos batendo esse papo com o Luizinho Fon aqui sobre análise técnica, sobre as operações intradiárias também. O pessoal até comentando, disse que faz pouco tempo que inventaram o Day Trade. Sim, em comparação à história da análise técnica tem pelo menos 100 anos, é um bebê. Pessoal, deixe sua dúvida, deixe seu comentário aqui no chat, a gente está tentando acompanhar. E você que está chegando agora, deixe o seu like. Não conhecia o canal da BMC News? Faça a sua inscrição e nos ajude a chegar no meio milhão de inscritos. Agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Até lá!
BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com o Luizinho sobre análise técnica, tanto sobre a história quanto alguns indicadores e tirando as dúvidas de vocês. Helder, eu sei que você me mandou aqui uma pergunta, manda por favor ela de novo aqui para a gente capturar. E digo mais, você de novo, você que está chegando agora, está conhecendo agora o canal da BMC News, faça a sua inscrição, vamos rumo aí ao 500 mil de inscritos. Se você ainda não deixou o seu like, aproveite e deixe o seu like. Não se esqueça de deixar o seu like e não se esqueça de prestigiar nosso programa. A gente agradece a todos pela audiência, pelo bate-papo e pela interação. Então temos aqui também, aproveitando, o pessoal está mandando ali no chat, mas aproveitando para deixar o seu espaço também, qual o seu canal mesmo no YouTube, Luizinho? Meu canal no YouTube é Luiz Trade Zone, nada a ver com Luizinho, né? Luiz Trade Zone, tá, pessoal? Eu faço algumas análises lá, tem muitas aulas, tem mais de 200 vídeos lá, tem muita coisa boa lá de análise técnica. Inclusive eu fiz uma análise ontem, antes de viajar, e parece que o pessoal falou que bateu em todos os alvos e foi tudo certo lá. Maravilha, o Helder está perguntando aqui sobre um semi-xará dele, né? O que acha da filosofia do Alexander Helder? Conhece? A filosofia do Alexander Helder. A filosofia dele é que você tem que... isso me fugiu dele. Helder, manda aí no chat a descrição do tema e a gente aprofunda ali a resposta. Tem um pessoal perguntando aqui também sobre... Você tem alguns cursos, não é isso? Quando começa a próxima turma? A próxima turma começa no dia 16 de maio. 16 de maio. Daqui 2 semaninhas? Então, próxima turma aí, 16. Mas aí o pessoal já está operando, já está tudo bem aí. É porque os antigos, eles renovam, aí já está tudo... Tô querendo lembrar do Helder aqui. Só para me dar só uma palhinha. O Helder está fiscalizando ali, ele manda para a gente. Ele deve conhecer pela proximidade, quase um xará. Manda ali para a gente, Helder, que a gente bate um papo também. Agora você estava comentando no bloco anterior um pouquinho sobre as ondas de Elliott, mas eu sei que você não gosta muito de operar por indicadores, não é isso? Não. Eu uso bastante indicadores, né? Mas o que é que manda no gráfico? O gráfico, o preço. O que é o price action? A ação dos preços. O que manda é os preços. Mas eu uso sim indicadores que servem como ferramentas. Price action de Albrook, ele não usa, por exemplo, médias, mas eu uso médias móveis. Uso volume financeiro. O volume financeiro é muito importante, porque o volume financeiro quer dizer o quê? Quantidade de negociações entrando. Não quer saber se é compradores ou vendedores, quer saber que tem a quantidade de negociações. Gosto de usar também muito a VWAP, né, que é a média dos big players. Muito bom também. Que é o preço ponderado pelo volume, o cálculo dela. Mas principalmente as médias, porque média indica tendência. E cada uma tem sua particularidade. Tem a média de 9 que eu uso, média de 20 que eu uso, média de 50 e a de 200. A média de 9 que eu uso, ela é exponencial. Ela tem a mudança rápida de tendência. A média de 20, que pode ser considerado que também é um rastreador de tendência, né? Ela quer dizer uma tendência maior, uma tendência longa. Todo mundo usa, o mundo todo usa a média de 20. Uma das médias mais usadas. Tem uma média de 50,
os institucionais gostam de usar ela. Toda figura que você procurar, a média de 50 está lá atrapalhando essa figura. Esses padrões gráficos de figura. Tá? E a média de 50 equivale à média de 20 nos 15 minutos. Tá? E também gosto de usar a de 200, que é um forte suporte e resistência dinâmico. Por que é dinâmico? Porque se movimenta. E a média de 200 nos 5 minutos, ela equivale à média de 20 nos 60. E existe a lei da atração entre o preço e as médias. É igual ao imã. Se o preço está perto da média móvel, ele repele. Se ele está longe, ele atrai. Então a gente tem que ver a questão desse afastamento das médias. Média de 200 não pode estar muito afastada de um preço de 5 minutos, num tempo gráfico de 5 minutos. Então eu uso para isso. E é um forte suporte e resistência. Muito bem. E também, por exemplo, se eu tenho uma média de 200 descendente, se ela está descendente, apontando para baixo, nos 5 minutos, eu não preciso ficar mudando o tempo gráfico. Eu sei lá que lá no 60 ela equivale a de 20, então eu sei que a tendência lá nos 60 minutos é de baixa. Não tem necessidade de ficar mudando. Para isso que eu uso a média. Uso VWAP, que eu gosto bastante de fazer algumas entradas no começo do pregão pela VWAP, que é o preço ponderado pelo volume. Uso também muito Fibonacci, que é a ferramenta mágica que dizem que Deus criou o universo com a razão áurea de Fibo, que é a fórmula Φ, né, que é o Φ, que é 1.618. E de osciladores eu gosto muito de usar o High-Low. Osciladores por quê? Porque são duas médias, tem uma máxima e uma mínima. Eu gosto de usar o High-Low para movimentar o meu stop. Fazer o movimento, cada vez que ele faz um degrauzinho, a gente vai subindo ele. Isso aí vai ajudando a movimentar o nosso stop. Para quem tem alguma dificuldade de fazer barra ou levar pela média de 9, o High-Low é muito interessante. Bandas de Bollinger eu gosto muito também. Porque bandas de Bollinger, ela trabalha com o envelope do preço. O que é o envelope? O que é o preço? O que é o envelope do preço? Nós temos aqui o preço, os candles. E acima é como se tivesse um campo de força acima e outro aqui embaixo. O preço vai batendo aqui em cima e voltando, aqui em cima e voltando, cima e voltando. Nós temos um centroide, que é a média de móvel de 20. Banda de Bollinger é interessante para quando o mercado está em consolidação. Você tem alguma dificuldade em ver se o mercado está em tendência ou não, você olha a banda de Bollinger. Se a banda de Bollinger estiver fechadinha, curtinha, está em consolidação, não faça nada. Depois que se abriu, se rompeu para cima, tendência de alta. Se abriu para baixo, tendência de baixo. Se o preço estiver andando em cima da banda de Bollinger, é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque mostra uma tendência forte. O Lucas Silva está perguntando aqui o impacto do Mark Douglas no operacional de um trader. Mark Douglas foi para mim é o mais importante psicólogo de trade, né? É um trade psicólogo. Que tem aquele best-seller dele, que é o livro Trade in the Zone. Aquilo ali é sensacional, que todos que estão entrando no mercado financeiro devem estudar Mark Douglas. A história, posso contar, dar um spoilerzinho? Por favor. Do Trade in the Zone? É o seguinte, ele dá um exemplo de uma criança que gosta muito de cães, de cachorro.
E toda vida que ela via um cachorro, ela queria correr e abraçar o cachorro. E um certo dia, ela viu um cachorro e correu para abraçar esse cachorro. E esse cachorro fez o quê? Mordeu a criança. E o que foi que aconteceu? Ela ficou com trauma do cachorro, de cães. E isso é o que acontece com quem entra no mercado financeiro. Porque, querendo ou não, muita gente diz que é fácil, mas não é fácil. É uma faculdade. Você necessita estudar muito. Aí muita gente vai naquela empolgação. Ah, tô achando fácil, vai naquele simulador. Você entra com um contratinho no simulador, por exemplo. Aí depois você toma um stop. Ah, vou recuperar, coloca 5 contratinhos no simulador. Recuperei, tô rico, pronto. Vou para real, deu certo. Mas isso você não vai fazer na real. Então o Mark Douglas, ele diz que o trade tem 4 fases. E quais são as 4 fases de um trade? Nós temos a incompetência inconsciente. E que fase é essa? Incompetência inconsciente. É quando você entra no mercado, você está naquela euforia, você acha que é fácil, mas na real nem você sabe que não sabe de nada. Aí tem a segunda fase, que é a incompetência consciente, é depois que você toma algumas porradas, como diz cearense, chicotada. Aí vocês pegam e dizem assim, pô, eu não sei. Aí que entra o drama, que é onde muita gente desiste, é nessa segunda fase, na incompetência consciente. Você chega assim, eu não sei. Você chega e diz, eu não sei. Realmente isso aqui não dá para mim, eu não sei. Aí começa a estudar, começa a pegar um setup de um, setup de outro, vai para o fluxo, que é Temperide, vai para a análise fundamentalista, depois vai para a análise técnica, e tenta um, tenta outro, e nada dá certo. Não se firme em um. Não estou dizendo que a análise técnica, a análise gráfica é melhor. Porque para Mark Douglas, todas são boas. Não existe aquela, mas não existe aquela melhor. Existe aquela que eu vou me adaptar. Tá? Pode ser fluxo, gráfico ou fundamentalista. Então, nessa segunda fase, a pessoa vai procurar de tudo para ver se encontra. E muitas das vezes não consegue se encontrar. Quando consegue se encontrar, ele vai para o 0 a 0, já começa a ir para parte do 0 a 0. Ou seja, não perde nem ganha. E é a terceira fase do trade, que é a competência consciente. Você já fez aqueles backtest com aqueles indicadores que tem no Profit, ou seja, na análise técnica, ou na fundamentalista, ou no fluxo, e está dando certo, e você já tem a noção que já está dando certo e que já sabe fazer aquilo. Que é a terceira fase, que é a competência consciente. E depois é a competência inconsciente, que você já faz coisas sem pensar, tudo no automático. É como te dar um exemplo, como se você fosse dirigir e que você fosse dobrar, você não pensa para ligar a sinaleira, você não pensa para passar uma marcha, você não faz automático quando vai dirigir? Sim. E essa é a competência inconsciente, que é a fase onde o trade está no céu. Mas sempre com os pés no chão. Sempre mantendo a disciplina, sempre mantendo um gerenciamento. Não é porque hoje tu opera com 10 contratos, está dando certo com 10 contratos, que você opera isso, com 10, e daqui amanhã você vai e alavanca para 100 contratos, que muita gente faz isso. Aí o que é que acontece? Em uma única operação pode te dar o stop e colocar tudo a perder. Aí volta a estaca zero. Isso mexe com o psicológico.
Mark Douglas fala isso. Estamos batendo esse papo com o Luiz Von aqui sobre análise técnica. Estamos acompanhando a Laís Oliveira. Estamos trazendo aqui uma sugestão para conversar com o pessoal da AR também. A Laís Oliveira e todos vocês que acompanham o programa, se vocês tiverem também sugestões, nomes para que vocês gostariam de ver aqui na bancada do Você com Dinheiro, mande um e-mail para a gente, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br e deixe lá sua sugestão, compartilhe conosco quem você gostaria de ver aqui tomando esse café pós-almoço conosco. O pessoal está pedindo aqui para comentar um pouco de Fibonacci. Eu amo Fibonacci, eu sou suspeito a falar de Fibonacci. Eu tenho até aqui, ó, traçado, riscado, fiz uma tatuagem de Fibonacci. Eu chego a dizer pro pessoal que quem aprende Fibonacci nunca vai passar fome na vida. Porque Fibonacci ele tem muito a ver com ondas de Elliott também, né? Ondas de Elliott tem a ver com Fibonacci. Fibonacci tem a ver com tudo, né? Tudo na vida que você tem a ver com Fibonacci. Se você vai fazer uma harmonização facial, o médico usa Fibonacci para deixar seu rosto harmonizado. O universo, o buraco negro, tem uma forma espiral de Fibonacci. A razão áurea de Fibonacci é 1.618, né? 1.618, que é a fórmula Φ. Dizem os físicos que acreditam, os não céticos que acreditam em Deus, que foi a fórmula que Deus criou o universo. E Fibonacci é muito interessante, muito, muito interessante. Interessante por quê? Porque com Fibonacci nós encontramos nossos suportes, nossas resistências, nós encontramos nossos alvos, nós ver o melhor lugar, se dá para entrar numa operação ou não. Fibonacci serve para... Como eu falei antes, o Thomas Boskovsky falou, né, que fez os estudos lá no mercado americano durante 5 anos, um pivô rompido de baixa, ele tem 78% de chance de bater no primeiro alvo. O primeiro alvo é 61,8% daquele movimento, daquela pernada. Já para um pivô de alta, se eu não me engano, é 76% de chance de acerto. Segundo alvo, já diminui um pouco. Já vai para casa dos 58. Terceiro alvo, geralmente, é onde se encerra um ciclo de ondas de Elliott, das 5 ondas impulsivas. Então tudo anda junto, teoria de Dow, porque são pivôs, Fibonacci, ondas de Elliott. E o Price Action, que é a ação dos preços. É o ver o que é que os preços estão se fazendo, se formando. E juntando tudo isso é análise técnica. Análise técnica não é só Fibonacci, não é só ondas de Elliott, não é só Price Action, não é só teoria de Dow. É a junção de tudo. Com alguns indicadores também que pode acrescentar. Com os indicadores. Como High Low, Stop ATR, Pivot Point, que esse também é muito interessante, Pivot Point, né? Bandas de Bollinger, MACD, IFR, quem mais? Tem, então, se for procurar no Profit, tem vários, né? O pessoal está comentando ali, tivesse transmitindo, a próxima vez a gente faz uma nova rodada, transmitindo a tela do Profit para a gente mostrar lá, não só em tempo real, mas mostrar a formação das figuras, né? Mostrar pelo menos a composição dos indicadores, o desenho dos indicadores na tela, ia ficar legal. Fica bem bacana.
Pessoal, nós estamos aqui batendo esse papo com o Luiz Von aqui sobre a análise técnica. Estamos aqui naturalmente acompanhando o chat. O pessoal comentou que perdeu, não conseguiu anotar ali o e-mail, então vou repetir. Pessoal, vou repetir aqui para vocês. É fácil de lembrar. basic.comdinheiro, basic de básico, .comdinheiro@comdinheiro.com.br. Pode mandar sua sugestão, seus comentários por lá. Agora, a gente está caminhando aqui para o final, Luiz. Infelizmente, a gente não vai conseguir passar todas as perguntas, mas você deu uma pinceladinha que o dólar de 2 minutos estava legal. O que está bacana de olhar? Eu sei que você está de férias, então não estava olhando o mercado essa semana, mas o que você pode passar assim de lembrança de quando você estava olhando ainda na semana passada? O que tá bacana de olhar? Quais são ali alguns movimentozinhos que estão surgindo bonitos na tela que você pode compartilhar com a nossa audiência? Só se eu pegar aqui o Profit aqui no meu celular e olhar. Porque o mercado se movimentou, né? Hoje subiu, o dólar caiu, o que foi que aconteceu? Cadê? Tem como ver aí, não? Vamos lá. Se olhar fica mais fácil. Deixa eu olhar. O duro é transmitir o Profit agora, né? Mas enfim, numa macroanálise, o dólar está precificado, tá? E está em ondas ABCs, tá? Se você traçar no semanal, está num grande range. Se bem que o dólar perdeu... pronto. Interessante, me lembrei do dólar. No dólar semanal, ele perdeu a média de 200, tá? E ele rompeu a média de 200, ele está fazendo um pullback na média de 200 do semanal. Se ele perder o fundo nesse semanal, ele vai dar uma derretida e vai ter Disney para vocês aí que querem ir para os Estados Unidos. Porque se ele perder esse fundo no semanal, ele vai dar uma derretida. Vale estava quando a gente conversou, Vale estava no ciclo, né? A Vale no semanal, ela fez um ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, né, de ondas impulsivas, e agora está num triângulo, e está na subonda E. Por Elliott, ele rompe ao lado oposto da onda. Então eu creio que nas próximos meses a Vale vai dar uma subida muito grande, muito boa. E eu estou de olho nisso. Bacana. Pessoal, nós tivemos esse bate-papo aqui com o Luiz Von sobre análise técnica, sobre um pouquinho de indicadores, mas essencialmente sobre a história, tanto dele quanto dos recursos vinculados à análise técnica. Luiz, eu queria, sobretudo, agradecer aqui a sua participação, agradecer a sua vinda, a sua disponibilidade. E tem alguns alunos seus aqui cobrando um abraço. Pediu para mandar um abraço para os seus alunos. São tantos. Tem o Wellington, tem Matheus, porque que me ajudam lá no grupo, né? Porque eu estou de férias e a gente tem um grupo e eles estão muito bem em análise técnica, em teoria digital, enfim, ondas de Einstein, sabe mais do que eu já. E estão muito bem, eles me ajudam. São os monitores, o Augusto, que é o de suporte. Aí que tem tanta gente é porque... Matheus Robert aqui mandando um abraço. O Matheus, ele aí vai ser um grande trade no futuro aí, sem NPI. Ícaro Teixeira, tem uma galera aqui mandando esse abraço e te dando os parabéns aí pelo grande professor que você é. Mas eu tô tentando me lembrar ainda do Helder, viu? O Helder acabou passando aqui e ia compartilhar, mas infelizmente a gente vai precisar encerrar por causa do tempo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, Luiz. Muito obrigado a você pela sua audiência, você que nos acompanhou aqui no Você com Dinheiro, deixou sua pergunta, deixou seu comentário, deixou o seu like. Ele é muito importante para nós. Você que chegou agora, ainda não fez a inscrição, faça a sua inscrição no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro, sempre de segunda a quinta, às 15 horas, aqui ao vivo no canal da BMC News. Muito obrigado a todos pelos comentários. A gente volta na segunda-feira com mais Você com Dinheiro e fique agora com o closing. Fique agora com o closing para as notícias de fechamento de mercado. Muito obrigado mais uma vez, o chat bombando ali com os agradecimentos de vocês. Foi muito bom recebê-los e é um prazer
ter o Luiz aqui na bancada. Deixe lá depois a sua sugestão de tema e até segunda-feira com mais Você com Dinheiro. Tchau, tchau.